Se você fechar os seus olhos e imaginar o que é perfeito para você, não vai ser perfeito para o seu vizinho, não vai ser perfeito para a pessoa que está do seu lado. Mas se você fecha os olhos e tem um padrão aqui dentro, e esse padrão não é o que você está vivendo, eu quero te dizer o seguinte: o seu fator infinito ainda não está trabalhando por você. Você ainda não está vivendo o melhor porque você ainda não teve coragem de colocar o seu fator infinito para trabalhar para você. Eu vejo minha filha, Maria Luísa, de 7 anos. Ela me pediu para criar um canal no YouTube para ela e eu criei. Ela começou um dia onde eu estava aqui organizando a câmera, a luz, e ela fez um vídeo. Eu não precisei falar muita coisa para ela, ela já sabia fazer. O outro vídeo, eu deixei ela sozinha aqui, liguei o celular, liguei a câmera do celular para ela gravar, e ela gravou melhor ainda. Ela fala para a câmera de uma forma inata, ela não precisou estudar. Ela começou a cantar logo muito cedo e depois nós colocamos um professor de canto para ela. Eu quero dizer o seguinte, que as crianças não possuem medo de colocar aquilo que elas têm aqui dentro para fora. Um adulto possui esse medo. Um adulto possui medo de perder. Um adulto possui medos porque a conexão dele com o seu fator infinito vai diminuindo. E nessa manhã eu quero falar aqui para você que me assiste que todos nós temos uma criança aqui dentro. Todos nós possuímos uma criança aqui dentro. E essa criança, ela é criativa. Essa criança, ela não possui medo. Algumas pessoas transferem essa criança para a mente. E aí então passam a agir como criança. Olham para o mundo e pedem: eu quero, eu quero, eu quero. A criança deve estar aqui dentro. A criança deve estar aqui junto com o seu fator infinito, para você não ter medo. Mas não deve estar aqui na mente, porque aqui na mente você sabe que é adulto e que a vida não vai te dar, a vida vai te devolver. Existe uma ideia de que papai vai me dar. Papai vai me dar. Uma ideia infantil de como conquistar as coisas. E é por isso que hoje eu quero falar sobre a criança que tem dentro de nós versus, muitas vezes, o modo infantil de pensar. Quero falar também de como nós criamos os nossos filhos, como nós geramos vencedores, como nós geramos pessoas fortes para um mundo que não é nada fácil. Se você está aqui há mais tempo e já teve a sua vida alterada, se você já está aqui há mais tempo e já levou para casa conceitos e já está colocando alguns, inclusive, em prática, esse é o momento que você clica aqui nesse avião e manda para um número de pessoas que combine com aquilo que você já recebeu aqui. Por exemplo, se você já teve uma coisa mudada, você manda aí para umas 3, 4 pessoas. Se você já teve 2, 3 aprendizados, se você já teve 10 aprendizados, eu não sei quantos você já anotou, mas de acordo com a justiça que há no retorno que a gente dá para o mundo daquilo que a gente aprende, você tem noção do quanto eu tenho aprendido e o quanto eu tenho crescido em estar aqui compartilhando com você? E eu quero te viabilizar que você também colha. Então plante agora, colocando o seu dedinho nesse avião e mandando para um número que você considera justo, perto daquilo que você vem aprendendo. Os meus medos. Estou lendo na versão
toca aqui se chama History Makers e ela o link está lá no canal do Telegram, ok? Você pode continuar mandando os aviões. Eu vou desligar aqui os comentários e vamos começar. Eu entrei numa galeria. Eu tinha 21 anos, eu entrei numa galeria e essa galeria se chama Galeria Kautzmann. Eu caminhei até o fim daquele corredor ali naquela galeria para buscar um exame de gravidez. Aquele dia eu fiquei sabendo que eu ia ser pai pela primeira vez. Eu caminhei até o meu estúdiozinho que eu tinha lá na cidade de Sapiranga e foram alguns quarteirões e foram reflexões que eu nunca esqueci. A minha vida estaria mudando para sempre, porque eu seria pai. Eu me lembrei que eu já tinha o sonho de ser pai. Eu me lembrei que ser pai era algo que já estava dentro de mim. Eu tinha um desejo muito grande de ser pai, mas eu não esperava ser pai tão cedo. E eu contei essa história no palco do Fator X para 8.000 pessoas em janeiro. E quando eu falei sobre essa história no Fator X, eu falei que isso era uma dor que eu sentia naquele momento, por estar antecipando alguma coisa que era um sonho e eu estava antecipando isso. Mas essa dor se transformou numa bênção. Essa dor se transformou numa grande bênção. Trazendo isso para a vida real, algumas pessoas fazem isso, não fazem? A vida real e a vida ideal. Se você leva isso para outras áreas da vida, eu quero te perguntar, quantas vezes você achou que algo seria ruim e depois se transformou numa bênção? Ter filhos. Às vezes você pergunta para alguém: oi fulana, você aparentemente me parece grávida. Ela diz: meu Deus, nem pensar. Significa que talvez essa pessoa não entenda que ter um filho, estar esperando um filho, é sinal de ter achado graça aos olhos de Deus, porque está tendo a graça de ter um filho. E eu sei que muitas pessoas não gostariam de ter filhos, mas depois que têm, não querem perder. Naquele dia que eu caminhei com aquele exame médico, que estava escrito que eu seria pai, aquilo naquele momento me mostrou que eu teria que ter algumas atitudes, eu teria que crescer. Eu tinha poucos meses para me preparar para ser pai. E eu fui pai. Hoje sou pai de 3 filhos e tenho também uma neta. Aquilo que naquele... Não, pneu 5 a mais. Você, tu não tá no quarto não, né? Tu não tá no quarto não, né? Pode ir pra... Vale, Tá aqui, tá muito barulho, o pessoal lá embaixo falando. Aí eu estou gravando, eu ia ficar gravando tudo. Não, tudo bem, pode ir. Porque está mais tranquilo. Pegar a Bíblia aqui, que eu vou ler a Bíblia no quarto. Porque eu tô do lado de Giovana, porque às vezes eu ajudo ela, nunca Tá. preciso, então. Desliga esse negócio daí, por favor. Hã? Tira esse negócio daí, por favor. Obrigado. Vai ficar com... Não, eu só preciso somente escutar. Se você por acaso teve filhos, né? Ele me deu uma neta. Essa é a Maia. Eu fui pai aos 22 e o Vitor foi pai aos 23. E eu quero que vocês saibam o seguinte: os filhos seguem os pais. Ontem me perguntaram como faço
para que meu filho tenha um comportamento melhor do que aquele que ele está tendo. E a pessoa que me perguntou isso me perguntou e se referiu a uma criança de 2 anos. Eu disse, olha, um filho, ele geralmente, principalmente com essa idade, ele olha o que o adulto está fazendo e ele faz igual. O comportamento dele é parecido com o comportamento das pessoas ao redor dele. Só que eu posso observar que eu, por exemplo, eu fui pai aos 22. O meu pai foi pai aos 22. O meu filho foi pai aos 23. Eu acredito que talvez não seja somente as crianças que seguem e que fazem e que imitam os adultos. Eu acredito que um pai, ele passa para o filho as coisas faladas, mas passa muito mais. Como exemplo, ele dá o exemplo ao filho. E aí então isso não é tão simples assim, porque muitas vezes queremos que as pessoas façam algumas coisas, mas nós mesmos nem sempre estamos prontos para fazer aquilo. E a vida me ensinou, principalmente nos últimos anos, que eu não posso exigir nada de ninguém que eu não esteja fazendo. Eu não posso ensinar nada para alguém que eu não tenha colocado em prática. Eu não posso ensinar ninguém, eu não tenho legalidade, autoridade, se eu não estiver cumprindo. Teve uma vez, gente, que o meu filho Vitor, esse mais velho, me convidou para andar de bicicleta. Só que os negócios estavam completamente ruins. Ele devia ter aí também na casa de 12 anos. Os negócios estavam horrorosos. Estava faltando dinheiro. E eu tinha que trabalhar. Porque eu tinha que atender clientes, eu tinha que faturar. Só que simplesmente eu larguei tudo e fui andar de bicicleta com ele. E nós andamos de bicicleta durante algum tempo. E enquanto eu estava andando de bicicleta com ele, me ligou uma pessoa e queria comprar um trabalho. Eu não marquei para conversar com ela enquanto eu estava andando de bicicleta. Eu marquei para algumas horas depois do nosso passeio. E quando eu fui atender essa pessoa, eu fechei um grande negócio. Depois, conversando com meu filho, ele me disse, pai, você viu como andar de bicicleta com o seu filho te trouxe um cliente e te trouxe o recurso que você precisava, te trouxe dinheiro, pai? Eu disse sim, porque quando nós estamos alinhados, filho, quando nós estamos despreocupados, quando nós estamos pensando naquilo que é mais importante, as coisas acabam fluindo. E isso é um aprendizado muito grande que marcou. E quando eu comecei a falar aqui com vocês, me veio essa história e eu anotei aqui para não esquecer de contar ela. O meu filho Vitor, ele tem 23 anos, ele tem a própria empresa dele, ele trabalha como produtor de vídeo, ele é bem sucedido nessa área, mesmo com a pandemia ele não tem necessidade, ele não tem falta de trabalho, ele é estruturado financeiramente, ele é um exemplo de menino bem sucedido. E como é que tudo isso começou? Como é que as coisas aconteceram? Cada vez que o Vitor tinha um desafio na vida dele, e ele é o meu primeiro filho, eu me lembro que eu chegava no quarto dele, sentava com ele e dizia, filho, isso que você precisa, eu já vivi isso e eu acredito que o melhor para você é isso. Algumas vezes ele tinha alguma indagação, ele tinha algum problema que eu nunca tinha passado por aquilo, porque eu era o meu primeiro filho. Eu dizia, filho, isso eu não sei, você é meu primeiro filho e eu não tenho experiência, mas vamos juntos, o que você acha disso? Eu sempre conversei com ele sobre as coisas de uma forma transparente. Talvez essa história que eu esteja te contando agora, sobre essa prática, não seja tão emotiva. Mas eu quero que você entenda o seguinte, os filhos são inteligentes. Quando eu não sei o que fazer,
Eu conto para ele, filho, eu não tenho experiência nisso. Como é que nós podemos resolver? Que mensagem eu estou deixando para ele? Que nós não temos que saber tudo. Nós não somos donos de nenhuma verdade absoluta. Nós temos é que praticar. Eu disse, filho, você é meu primeiro filho, eu não sei lidar com isso. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos isso? Como é que a gente resolve? Coisas ligadas à vida de um adolescente. Coisas ligadas à vida de alguém que vai crescendo do seu lado e você vai direcionando. Existem coisas que eu tinha experiência, coisas que eu não tinha experiência. Eu estou te contando a história do Vitor e você vai entender como ele foi criado e como ele se transformou num menino bem-sucedido. Em 2007, quando eu comprei um apartamento, o apartamento que nós temos até hoje, na cidade de Novo Hamburgo, ele foi comigo até a frente desse apartamento. Nós olhamos e dissemos, Vitor, tá vendo aquela cobertura ali? Essa cobertura, eu estou negociando ela. E eu quero muito que a gente venha morar aqui. Você também gostaria, Vitor? O Vitor, uau, pai, esse prédio é incrível. E esse apartamento, o Vitor não tinha ido lá dentro ainda. Nós dois erguemos a mão e profetizamos. E declaramos que se fosse da vontade de Deus, aquele apartamento seria nosso. Eu ensinei meu filho a profetizar e declarar o futuro dele. Eu fiz junto com ele. Eu não disse, filho, você precisa levantar suas mãos e profetizar quando você quer ter uma coisa. Ele foi comigo, profetizou comigo. E nós juntos, como família, eu, ele e a minha esposa, conquistamos aquilo. Quando você diz para o filho, faça isso, faça aquilo, o filho até te ouve. Mas quando você leva seu filho com você e vocês fazem juntos, aí as coisas mudam. Toda vez que eu tinha uma solução, cada vez que eu tinha uma orientação para o meu filho, eu passei. Cada vez que eu não tive uma orientação, o que eu fiz? Eu disse para ele, filho, eu não sei, você é meu primeiro filho, vamos resolver isso junto. Se você está anotando e você quer ter, as lições de hoje você não precisa saber tudo. Seja transparente com o seu filho, principalmente quando ele é adolescente. Seja transparente com ele. Fale para ele aquilo que você pensa sobre aquilo que você já sabe e aquilo que você não sabe. Coloque para ele a responsabilidade. Pai, eu tenho que ir numa festa. Pai, eu tenho que ir numa festa em tal lugar. Você acha que eu devo ou não devo ir? Filho, eu não tenho a mínima ideia se você deve ir ou se você não deve ir. Quem são as pessoas que estarão lá? Quem são as pessoas que estarão lá que você gosta de estar perto delas? O que você vai fazer? Eu não tenho a resposta para você. Me diga você acha que você deve ir a essa festa? Por que eu tenho que resolver algo que eu não tenho conhecimento por completo? Alguns pais simplesmente resolvem sim ou não, sem entender o porquê, sem entender o porquê que um filho quer uma coisa. Eu sempre joguei para ele a responsabilidade. E isso foi muito útil. Eu criei um homem que sabe decidir a vida dele, que sabe decidir as coisas dele. Eu ensinei o Vitor a ser um pensador, a ser uma pessoa capaz de tomar as suas decisões. O dia que ele ficou sabendo que ia ser pai, nós tivemos uma longa conversa e foi incrível. Porque em nenhum momento o Vitor estava com medo. Ele disse, pai, eu sei que você e a mãe passaram por isso que eu vou passar. E eu tenho a convicção que vocês me darão o suporte porque vocês passaram por isso. E foi assim que aconteceu. Tanto eu quanto a minha esposa temos uma alegria muito grande de ter uma neta. Todos os dias de manhã eu estou falando aqui que não existem fórmulas mágicas. Existe você conduzir alguém, você pegar alguém e dizer, olha, é por aqui que você deve andar. Dentro disso, eu acredito que todos nós podemos crescer. A Malu tem 7 anos. Ela vai fazer 8 agora em julho. Só que a Malu, nos meus pensamentos, não possui 7 para 8 anos.
Ela possui 17 para 18 anos. Desde que eu e minha mulher casamos, eu não sei se você sabe que nós vivemos um tempo antes de casar, tivemos um tempo juntos, quando nós tivemos o Vitor, e depois nós nos separamos e voltamos 7 anos depois. E depois que nós voltamos, e isso é uma história que eu posso contar outro dia, nós casamos. E a gente queria ter uma menina. Só que essa menina veio só 10 anos depois. E durante todo esse tempo eu sonhei em ter uma menina. Ela já tinha nome, Maria Luísa. E durante muito tempo eu sonhei. Nós, aqui em casa, eu e minha mulher sonhamos com essa menina. Antes da Malu nascer, alguns dias antes da Malu nascer, eu tive um sonho. E eu sabia que eu seria pai de uma menina. Quer dizer, eu sabia, minha mulher sabia que seria uma menina. Mas eu sonhei com um menino. E no meu sonho, eu dei banho nesse menino. Esse era o menino. O João. Eu disse, Patrícia, o que você tem na barriga é uma menina? Mas por que eu sonhei com um menino? E na manhã que a gente foi pro hospital para Patrícia ter a Malu, eu nunca esqueço. Eu entrei no hospital e a Patrícia estava fazendo ali o cadastro. E eu fui ao banheiro. E Deus falou forte comigo a respeito daquela criança que iria nascer ali naquele dia. Do quanto aquilo era uma bênção, do quanto isso era o amor de Deus para comigo e para com a minha mulher. Quando a Malu nasceu, que ela saiu da barriga da Patrícia, e eu peguei ela no colo, eu disse, Senhor, eu preciso ter essa sensação novamente. Que incrível sensação, porque já tinha se passado 16 anos desde que o Vitor tinha nascido. E aí, então eu tive a certeza de que o menino que eu tinha sonhado seria o nosso próximo filho, que já tinha nome também, o João. Eu me lembro que alguns meses antes eu tinha ido para os Estados Unidos trabalhar e eu tinha comprado um carrinho de bebê. E eu comprei com 2 capas. Uma capa que lembrava a menina, uma capa que lembrava menino. Eu disse, essa capa vai ser da Malu e essa capa vai ser do João. Embora hoje a Malu goste de coisas completamente diferentes, e isso é uma outra conversa, eu comprei 2 capas porque eu sabia, pela fé, que nós teríamos mais um filho. Não existe certeza, não existe nenhum tipo de prova de que você vai ter um filho. Mas eu comprei as 2 capas, profetizando já que eu teria um menino. E o dia que o rapaz do hospital estava filmando a saída nossa do hospital com a Malu, eu disse para ele, daqui 3 anos eu volto aqui buscar o João e você vai filmar novamente. E eu declarei aquilo e eu disse, daqui 3 anos eu volto buscar o João. E dali 3 anos e alguns meses, nós voltamos lá buscar o João. E o João é completamente diferente da Malu, que a Malu que é completamente diferente do Vitor. E todos são filhos, e todos são amados, e todos serão bem-sucedidos. Se nós pararmos para pensar sobre o Criador, sobre o Pai Eterno, Ele sabe que os seus filhos são diferentes. E por que muitas vezes nós olhamos e queremos algo igual ao do irmão, ou queremos ser tratado igual a alguém, sendo que somos filhos amados e diferentes? Apenas guarde isso, porque me aparenta que a cada vez que eu falo sobre a criação dos filhos,
eu tenho mais clareza de como Deus pensa a nosso respeito. O conceito número 1 é que filhos são bênçãos. Filhos. Independente do tempo que você vive, independente da situação financeira que você tem, eles são bênção. Talvez esse seja um conceito muito simples, mas eu sei que tem pessoas que precisam ouvir o que é simples, porque o mundo não está do jeito que está pelas coisas complexas. O mundo está do jeito que está porque não aplicam. O mundo não está aplicando as coisas simples. O mundo não aplica o básico. Então, nós temos que voltar ao básico, ao simples, se quisermos reconstruirmos as nossas vidas. Conceito número 2, os filhos e filhas merecem o mesmo amor e a mesma atenção. E agora que eu contei do nascimento e de algumas experiências dos meus 3 filhos, eu quero te falar o seguinte. Tudo que diz, eu até estou com um estudo aqui na frente, que os pais e os filhos, e com os filhos, sobre algo mais competitivo, sobre vencer, sobre vitória, sobre algo que envolve mais competição, e com as filhas, aquilo que envolve mais o emocional. Só que, pensando dessa forma, eu quero abrir os olhos de vocês para o seguinte. O momento que nós vivemos no mundo, tanto as mulheres como os homens, embora ainda exista a diferença, o mundo está indo para um lugar onde há uma igualdade. E nós devemos preparar os nossos filhos para entender a sensibilidade das coisas. Isso quer dizer, por que existem tantos despreparados emocionalmente? Porque talvez lá no início os pais tenham ensinado os seus filhos, não de uma forma pensada, não de uma forma onde ele fez um projeto e disse eu vou fazer isso, mas ele fez sem pensar. Foi criado filhos para competir. E talvez não tenha sido ensinado os filhos a ter capacidade emocional, de suportar as coisas muitas vezes. Filhos capazes de entender uma situação, de tomar decisões e muitas vezes lidar com a derrota e lidar com a perda. Assim como tenho visto também filhas não sendo capacitadas para estarem à frente de negócios, à frente de algo competitivo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós devemos tratar igualmente bem os nossos meninos e as nossas meninas, mas não devemos tratar exatamente igual. Eu escrevi aqui. Filhas capazes de competir e ganhar, e filhos capazes de vencer as suas emoções, de lidar com o seu emocional. Eu sei que essa história aqui, e a forma com que eu estou falando sobre isso, talvez não seja tão atraente para você ouvir, porque talvez não seja tão fácil de colocar em prática, e talvez você não tenha filhos, talvez você não tenha filhas para educar nesse exato momento. Mas eu quero que você tenha o entendimento que talvez você não precise, mas alguém muito próximo a você precise. A minha filha Malu, nós estávamos andando aqui no condomínio alguns dias atrás e ela me disse: eu quero fazer projetos. Eu quero fazer projetos. Por que ela quer fazer projetos? Porque ela vê a mãe fazendo projetos. Ela vê o pai fazendo projetos. Então eu fui alimentar isso nela. Ela sentou do meu lado e disse: pega um papel e caneta e vamos juntos criar um projeto. Eu disse: um projeto possui etapas, você não deve acelerar. E eu fui explicar para ela como é que cria um projeto. E nós criamos juntos um projeto para ela vender os brinquedos que ela não brinca mais. Quando nós ensinamos os nossos filhos, logo cedo, como funciona o mundo aqui, mas com as referências dele, do mundo que ele está vivendo,
quando eu cuido, eu preciso ser também de cuidar dela. Pego meu menino de 3 anos, que é uma espoleta,